Então, pessoal, indo para os slides aqui, resíduos de serviços de saúde. No PPRA dos serviços de saúde devem constar inventário de todos os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos, com indicação, né, daqueles que gerem risco à saúde e à segurança do colaborador. Gente, é o seguinte, conforme a gente já viu em aulas anteriores, o PPRA foi a aula de número 5. Todo estabelecimento ele possui esse programa de segurança, que no futuro se tornará o PGR. Vamos lá. Simplesmente eu vou acrescentar a esse programa o inventário. Vou criar uma relação de todos os produtos químicos utilizados lá no meu serviço de saúde e vou anexar junto ao meu PPRA. Cabe ao empregador capacitar inicialmente e de forma continuada os trabalhadores nos seguintes assuntos. Então vamos lá, 2 pontos. Primeiro assunto, segregação. Segregação significa separação, fazer a correta separação aqui, ó. Acondicionamento. Eu vou acondicionar no saco plástico, na lixeira, né? Aí tem um padrão de descarte interno, tem um padrão de descarte externo e também no transporte de tais resíduos. Então tem que ter treinamento para separar, para armazenar, para transportar. No treinamento deve ser abordado também as definições de resíduos de saúde, a classificação desses resíduos e o potencial que cada um apresenta. Aí aqui, gente, nós temos 5 classificações. Nós temos o resíduo aqui classe A, que é o infectante, o grupo, nós temos o grupo B, que é o resíduo químico, nós temos o grupo C, que é o resíduo radioativo, nós temos o grupo D, que é o resíduo comum, e nós temos aqui o resíduo E, que são materiais perfluorocortantes. Existe um programa de gestão de resíduos de serviços de saúde. Não é um tema que a gente consegue abordar na nossa disciplina, mas em situações futuras. Tem que treinar o colaborador também com relação a um sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento, né? Como é que funciona lá o acondicionamento de produto, material perfluorocortante, né? Os resíduos, o lixo infectante, né? Enfim, formas de reduzir a geração desses resíduos e conhecimento das responsabilidades e de tarefas. Obviamente, cada um tem a sua função dentro do serviço de saúde. Reconhecimento dos símbolos de identificação em classes de resíduos. Mais precisamente, a gente tem o pictograma aqui do risco biológico, né? Mas, exemplo, estou no laboratório, lá você tem vários tubos de ensaio, você tem vários utensílios laboratoriais que podem ter várias rotulagens de material tóxico, infectante, material radioativo, material irritante, enfim, e outras situações diversas. Conhecimento, tem que treinar o trabalhador também com relação ao conhecimento e utilização dos veículos de coleta. Obviamente, quem vai estar envolvido, né, diretamente e também quem está envolvido de forma indireta. Isso vai de quem está dentro também do estabelecimento, porque a maneira correta que eu faço um descarte de um resíduo ajuda futuramente no transporte desse resíduo. Orientação com relação ao uso de EPI, né, a vestimenta de segurança, o respirador ou a máscara, né, seja essa peça facial filtrante que é comum a gente utilizar. Essa aqui é N95, inclusive é um respirador mais utilizado na época aqui do coronavírus, tá, gente? Essa máscara cirúrgica descartável, geralmente elas vêm com uma orientação aí de substituição e troca de 3 em 3 horas. Enfim, o EPI a ser utilizado. Com relação aqui, gente, à regra de saco plástico utilizado para descarte de resíduo ou de substância infectante. Vamos lá. Primeira regra. Esses sacos plásticos devem ser preenchidos em até, veja bem, 2/3 de sua capacidade. Então, a gente vai pegar aqui o saco plástico e vai dividir ele em 3 partes, né? Eu só posso preencher 2 partes, de tal forma que a terceira parte aqui do saco plástico sobre e eu consiga amarrá-lo, né? Eu tenho uma margem de segurança aqui para me fazer o correto acondicionamento.
Esses sacos plásticos devem estar fechados de tal forma que não permita o derramamento, né? Ou seja, mesmo que virado, no caso aqui com sua abertura para baixo, ó. Então quer dizer que eles têm que estar bem acondicionado, bem amarrado. Daí, gente, a regra de se utilizar somente 2/3, né, da área total do saco plástico. Esses sacos plásticos utilizados também devem ser retirados imediatamente do local de geração. Ou seja, eu tenho a fonte geradora ali do resíduo de serviço de saúde. Uma vez descartado ou segregado o material no saco plástico, ele deve ser retirado do local imediatamente, né? Tem que ser feito após obviamente, né, gente? Após o preenchimento, após que eu enchi todo o saco plástico ali, usei sua totalidade de 2/3. Depois fechado e amarrado. Os resíduos de saúde com saco plástico, ó, mantidos íntegros até o tratamento e a disposição final do resíduo. Geralmente são processos de incineração, né? A gente tem locais de distribuição específico, aí depende do serviço de saúde que eu estou utilizando para fazer a incineração desses resíduos. A segregação, que significa separação dos resíduos, deve ser realizada no local onde são gerados. Então, exemplo, eu estou num bloco cirúrgico, fiz a cirurgia ali. A separação tem que ser feita ali. Eu tenho que fazer o descarte correto no recipiente correto no local. Obviamente, gente, para mim não ter, exemplo, um retrabalho posteriormente e gerar mais riscos em, exemplo, separar o material perfuro cortante simplesmente de um exemplo de uma atadura contaminada, obviamente. Então, imediatamente, os recipientes, gente, eu tô lendo aqui as regras, né? Lembra que aqui tem 2 pontos, tá? Então a regra aqui é de segregação, é de separação. Então, observando os recipientes que estejam localizados próximo à fonte geradora. Então, vamos imaginar que eu estou aqui, exemplo, fazendo uma cirurgia. Ok, finalizei a cirurgia, os recipientes têm que estar localizados próximo à fonte geradora do resíduo. Os recipientes devem ser constituídos de material lavável, é lavável isso aqui, resistente a punctura e ruptura, obviamente pela figura, né, é resistente. Não pode ter vazamento, óbvio, não pode estar furado, nem rachado, nem nada. Tampa com sistema de abertura sem contato manual. Então aqui é o pedal, a gente conhece bem, né? De forma que eu não tenha contato aqui das mãos, dos membros superiores com a tampa da lixeira. Cantos arredondados. Aqui, gente, o canto aqui, ó, os cantos são todos arredondados. Não tem quina viva aqui. E resistentes a tombamento, né? Aí depende da onde eu fixo, onde eu vou instalar os recipientes aí para resíduos. Os recipientes devem ser identificados e sinalizados segundo a norma técnica da ABNT. Mais precisamente NBR 7500. Ela traz a classificação desses rótulos aqui. E obviamente que eu estou trazendo o rótulo do material infectante. Os recipientes existentes nas salas de cirurgia e de parto não necessitam de tampa para vedação. Bom, por que, gente? Vamos lá. Então aqui eu tenho uma sala de cirurgia, tem um recipiente, aqui um recipiente, aqui um recipiente. Por que não necessita? Porque a rotatividade aqui de resíduos que são gerados, ela é bem considerável. Então, por ser bem considerável, já se torna um hábito aí você encher esse recipiente e automaticamente colocar lá no saco plástico ou outra metodologia que seja para ser encaminhado ao armazenamento externo, que eu vou comentar futuramente, tá? Para os recipientes destinados à coleta de material perfuro cortante, o limite máximo de enchimento deve ser de 5 centímetros abaixo do bocal. Vamos lá, bocal é isso aqui, a abertura, né? Então tem aqui essa caixa de papelão, o pessoal chama de Scarpax. E aqui, reparem bem que nesse recipiente aqui, inclusive tem até a mensagem aqui, ó, não encher acima desta linha.
Ou seja, significa que aqui a gente tem exatamente 5 centímetros. Não posso encher o recipiente em toda a sua totalidade, tá, gente? Isso é muito importante. O recipiente para acondicionamento de material perfuro cortante deve ser mantido em suporte exclusivo e a altura que permita uma visualização da abertura para descarte. Isso aqui é comum também, a gente vê muito no serviço de saúde. Coloquei um exemplo de suporte aqui, ó, um outro exemplo. Aí a altura, o local, a instalação vai caber de acordo com a avaliação qualitativa feita no ambiente, gente. O transporte manual de recipiente de separação deve ser realizado de forma que não exista contato do mesmo com outras partes do corpo, sendo vedado o arrasto. Por isso que aqui a gente tem um recipiente e aqui, obviamente, a gente tem o que? As rodas, os rodízios, para permitir aí que esse material não seja arrastado. Agora, gente, aqui de modo que não exista contato com o resíduo, tá? Então aqui o recipiente, a lixeira aqui, ela está fechada. Sempre que o transporte de recipiente de separação possa comprometer a saúde e a segurança do trabalhador, devem ser utilizados os meios técnicos apropriados, de modo a preservar a sua saúde e sua integridade física. É um texto autoexplicativo, a própria leitura, enfim, já explica aqui pra gente, né? E vai depender aqui da necessidade do tipo de serviço de saúde que você vai estar trabalhando. Então você como técnico de segurança, né? Conheça mais uma vez o seu processo de trabalho, que tipo de resíduo que é gerado, que é descartado. Se você está numa clínica odontológica é uma coisa, se você está na clínica de radiologia é outra coisa, se você está no hospital, você tem vários serviços e vários setores. Se você trabalha em um laboratório de análise, você tem outros critérios. A sala de armazenamento temporário dos recipientes de transporte deve atender no mínimo as seguintes características. 1. Pisos e paredes laváveis. Gente, a parede de alvenaria, a mesma parede que a gente tem em casa, ela é lavável. O piso também, né? Cerâmica, porcelanato, pode ser queimado, enfim. Ralo, da mesma forma que a gente tem um ralo em casa, exemplo no banheiro, na instalação sanitária. Ponto de água e também iluminação, né? Ponto para luz. Tem que existir ali, gente, uma ventilação adequada e a abertura do local, da sala, do ambiente, de forma que permita a entrada desse recipiente. Item 2. Ser mantida limpa e com controle de vetores. Pessoal, vetores, vou dar exemplo para vocês. A doença de Chagas, ele tem um mosquito, e esse mosquito é um vetor, ele é um hospedeiro, né? Existe aqui um agente transmissor. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária, são exemplos de doenças, né, que são geradas através de vetores. Item 3. Conter somente recipientes de coleta, armazenamento ou transporte. Ou seja, a sala de resíduos só tem que ter o material que vai ser utilizado apenas para a finalidade a que se destina. E ela também tem que estar sinalizada e identificada. Então, nos hospitais mesmo a gente tem sempre aqui a sala de resíduo. Ela é bem identificada e, obviamente, só entra trabalhador autorizado. O transporte de resíduos para a área de armazenamento externo deve atender os seguintes requisitos: ser feito através de carros constituídos de material rígido. Então está aqui o carro, é lavável, é impermeável, provido com tampo articulado. Aqui, é articulado, gente. A gente chama isso aqui popularmente de basculável, né? Ao próprio corpo do equipamento e cantos arredondados. Então aqui cantos arredondados e aqui a gente tem uma tampa basculável, né? Articulada. Gente, custei criar essa imagem aqui, essa ilustração, ó. Então vamos lá. A linha B, ser realizado em sentido único. Para mim transportar, tirar o resíduo no meu serviço de saúde,
é necessário que eu tenha um roteiro definido ali, que eu tenha um horário definido ali, de forma que eu não tenha contato, exemplo, com o pessoal da limpeza, com o pessoal do refeitório, né? Que vai, exemplo, que passa nos leitos, passa nos leitos ali distribuindo o alimento, o almoço, né? Enfim, então veja bem, roteiro definido em horários não coincidentes, com a distribuição de roupas, alimentos, medicamentos, período de visita ou maior fluxo de pessoas. Tem que ter um período ali planejado, e aí você, como TST, conhecendo o processo, você vai determinar ali o período, o horário em que tem um menor fluxo de pessoas para fazer esse descarte. Obviamente, a gente que aqui vai ser período noturno, tá? Os recipientes de transporte com uma capacidade, aqui é volume, tá, gente? De 400 litros, não quer dizer que aqui é líquido, são resíduos. Mas a capacidade aqui, ó, volumétrica do recipiente, quando ela supera 400 litros, ela tem que ter uma válvula de dreno no fundo, que é essa válvula aqui, ó. Tá? Até tirei uma foto aqui, ó, tá excelente, dá para entender bem. Em todos os serviços de saúde deve existir um local apropriado para o armazenamento externo de resíduos. Então a gente tem a sala de resíduos, que eu já comentei sobre os critérios, e agora a gente está falando do armazenamento externo, né? Até que o caminhão chegue ali ou outro veículo similar e leve para o local de incineração. O local, além de atender às características descritas no item anterior, no texto anterior, que é o item, na verdade, que é um subitem, né, 32.5.6, deve ser dimensionado de forma a permitir a separação dos recipientes conforme o tipo de resíduo. Vamos lá. Quer dizer que eu tenho que dimensionar essa área externa, onde eu estou guardando os resíduos, de tal forma que eu consiga separar o infectante do corrosivo, do tóxico, do oxidante e etc. E aqui, gente, finalizando, os rejeitos radioativos devem ser tratados conforme a resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme a norma NE 6.05. Então, vai ter aqui o descarte, tá, também do material radioativo. Eles são identificados na cor púrpura, segundo a NBR, se não me engano, 14.725. Tem um padrão para descarte. A cor de sinalização do recipiente é roxa, e além de normas aí do CNEM ou CENEM, tá? CENEM, gente, está aqui, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Pessoal, é isso. Acabei me estendendo muito, mas qualquer dúvida, pergunta, fiquem à vontade para me chamar aqui. Estarei disponível. Abraço, tchau, tchau para vocês.